Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Quem nunca ouviu falar sobre melanoma, o câncer de pele mais agressivo? Hoje, aqui no Papo Médico, teremos a presença do oncologista clínico, o Dr. Carlos Donnarumma, para falar sobre esse assunto interessantíssimo para nós. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele oriundo dos melanócitos, aquelas células que produzem a melanina, a substância que dá a coloração da pele. É predominante em adultos brancos e dos tumores de pele é o menos frequente. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite e por falar desse tema tão relevante no cenário médico. Carlos, vamos definir um pouquinho melhor o que seria exatamente o melanoma. Bom, para começar, na nossa introdução, como você mesmo falou, o melanoma se origina nas células chamadas melanócitos. Essas células são células que dão a pigmentação da pele. Geralmente uma mutação, uma alteração ocorre nessa célula e essa célula começa a se proliferar de forma desordenada, dando origem ao câncer de pele chamado melanoma. E qual é o quadro da incidência dessa doença hoje? Bem, no Brasil, como todos os tumores, a gente tem um problema chamado subnotificação, onde nem todos os casos que são diagnosticados são notificados para os órgãos públicos competentes. A gente tem, no Brasil, dados de 2012, uma incidência mais ou menos de 6.200 casos novos nesse ano de 2012. Nos Estados Unidos, o número é muito maior, também passando por esse problema que eu já falei. Dados de 2014 chegam a mais de 70 mil casos ano. Então você veja que a discrepância é muito grande. Não que aqui não tenha, mas que lá nos Estados Unidos sim tem mais. E essa predominância é mesmo mais em adulto branco? Sim, geralmente acima de 50 anos e branco, caucasiano. É o paciente mais de risco. É o homem acima de 50 anos e branco. Mas nem sempre o negro está livre da doença, que nós temos o tipo lentiginoso acral que pode acometer mais negros, né? Muito bem colocado. O negro ele tem uma incidência menor, mas não é um grupo isento do melanoma. É um grupo que entra na população que pode ser acometida, geralmente em áreas não expostas ao sol. Agora, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais. O melanoma não é o único tipo de câncer de pele, né? O melanoma é um tipo de câncer de pele. Nós temos outros tipos de cânceres de pele. Correto. Mas dos cânceres é o menos frequente. Isso. É uma doença grave? Olha, é uma doença grave no sentido de ele tem alto poder de metastatizar. O que seria isso? Ele é um tumor muito agressivo, então ele consegue infiltrar nas camadas da pele de forma muito, muito rápida e pode cair na circulação, enfim, e gerar metástase, o que a gente fala de espalhou para o corpo. É um tumor que tem esse alto potencial de se metastatizar. Então, sim, é uma doença grave. Agora, Carlos, como alertar a população quando suspeitar de melanoma? Olha, isso talvez seja a parte mais importante do nosso programa aqui, em termos de falar do screening e como você suspeitar de uma lesão de melanoma. Aqui passa não só pela população ser orientada, mas também os médicos. Os médicos estão ali de frente de saúde muitas vezes, os clínicos gerais, os dermatologistas, enfim, todos que lidam com esse tipo de problemas de saúde em geral devem estar cientes de examinar o paciente e fazer uma busca ativa por lesões de pele. Uma regrinha prática que a gente usa no exame físico é chamada regrinha do ABCDE, onde A envolve a assimetria da pinta, B, você vê as bordas da lesão, se são irregulares ou não, C, envolve a coloração, as pintas que têm a coloração mais enegrecida ou que tem mais de uma cor são mais suspeitas. E D é o diâmetro, as lesões maiores são a que a gente fica de maior alerta.
E seria evolução, pintas que começam a mudar de tamanho, mudar de coloração, sangramentos, tudo isso a gente liga o sinal de alerta e se o clínico ou se a pessoa que está examinando detectar essas alterações, uma regrinha fácil, mnemônica, encaminhar para o especialista. Quem cuida mais é o cirurgião plástico e o dermatologista que estão na linha de frente pegando esses casos de melanoma, de lesões suspeitas pelo menos. Eu sempre alerto os pacientes, né? Justamente a pinta maior que 6 milímetros, borda irregular, com múltiplas cores, ficar sempre atento. E é um aumento no diâmetro vertical e horizontal também, né? Que nós temos que ficar preocupados. Para falar também, a gente falou no começo da entrevista que é um tumor que tem alto poder de se metastatizar, de se espalhar. Então, a chave da cura é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce passa inevitavelmente pelo exame clínico e por essa regrinha simples que acho que ajuda muito tanto os médicos quanto os pacientes. Agora vamos falar um pouco dos fatores de risco do melanoma. Certo. Os fatores de risco clássicos, né, que a gente tem é a exposição solar, que é o mais clássico, e o interessante disso é que estudos mais recentes mostram que não é qualquer exposição solar. As exposições solares que mais estão ligadas ao melanoma são aquelas exposições episódicas de grande intensidade e as exposições que a gente tem na infância e na adolescência. Outros fatores de risco, pele branca, olhos claros, pessoas ruivas e loiras são os que têm mais predisposição. Fator genético, muitas pessoas perguntam, existe genética, fatores genéticos, na família tem casos? Sim, 10% mais ou menos dos casos de melanoma passam pelo fator genético, carregam um componente genético. Outros fatores de risco também que estão muito associados é uma síndrome chamada síndrome dos névoos displásicos, onde são pintas, que são pintas de grande diâmetro, geralmente irregulares, mas benignas, que geralmente pacientes que têm essa síndrome, que tem bastante desses névoos atípicos, eles estão em risco aumentado de melanoma, e os pacientes, as pessoas que têm muitas pintas, aquelas pacientes, eu tenho bastante pinta, será que eu estou nesse grupo de risco? Geralmente a gente define mais de 100 pintas como sendo um paciente de risco. Então, nesse cenário, a gente tem uma atenção especial para esses pacientes. Carlos, o papo está interessantíssimo, mas vamos voltar com o melanoma depois dos comerciais. Centro Oncológico DeVita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e o Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento. Pessoal, voltando hoje aqui com o programa Papo Médico, hoje tratando o assunto interessantíssimo, o melanoma cutâneo. Carlos, vamos falar um pouco de prevenção. Como que o pessoal de casa pode se prevenir do melanoma? Olha, Ricardo, muito, muito importante também falar sobre prevenção, porque é um meio da gente conseguir frear essa incidência que só vem aumentando nos últimos anos. Como um fator de risco já falado, que é a exposição solar, o método que a gente tem mais fácil e factível de a gente prevenir o melanoma é o uso de protetor solar e evitar a exposição solar nos horários de pico. Quais horários? A gente recomenda exposição solar até às 10 da manhã e após as 4 da tarde. Sempre uso de protetor solar, vai no dermatologista, pede orientação qual o melhor filtro solar, enfim. O tipo de pele, né? Tipo de pele, a gente sempre tem que estar orientadinho nesse sentido. E faz uso. Uso de protetor, hoje de chapéu, enfim. Óculos escuros, roupas, tem aquelas roupas que tem o bloqueio UVA, UVB hoje em dia, camisetas. Não passar apenas o filtro solar uma vez ao dia, como a maioria faz, né? Correto. Isso é importantíssimo, a gente sempre está orientando e o paciente está alerta a esse tipo de prevenção, que é o que está ao nosso alcance.
fazer para o paciente. Agora, foi no dermatologista, viu umas lesões suspeitas. Nós temos de artifício aí o quê? A dermatoscopia. O que você pode falar do uso da dermatoscopia aqui no Brasil e explicar um pouco sobre dermatoscopia para o pessoal de casa? Então, a dermatoscopia é uma realidade mais do mundo do dermatologista, né? E é uma ferramenta que auxilia muito o paciente e o médico no controle e na avaliação das pintas. Ela percorre o corpo inteiro do paciente, onde fotografa todas as pintas e cataloga essas pintas. E isso serve de comparações futuras, tornando muito mais objetivo essa avaliação das pintas. O que se traduz em ganhos em termos de você detectar a lesão e você até tomar condutas em relação a essa lesão suspeita. Então seria um refinamento do exame físico, daquele ABCD que a gente falou. Só que infelizmente não é uma realidade ainda no Brasil, não está na carta dos convênios, os convênios não cobrem esse tipo de exame e enfim, a aparelhagem é cara, então a gente não vê isso no dia a dia, na prática clínica com muita frequência. Agora, o tratamento do melanoma a gente sabe que é um tratamento multidisciplinar, depende de inúmeros profissionais. Uhum. Eu opero caso de melanoma, ou dermatologista opera caso de melanomas, ou até mesmo cirurgião oncológico. Sim. Vamos falar um pouco sobre tratamento agora, Carlos. Então, o tratamento, na parte do oncologista clínico, a gente pega só a parte dos metastáticos, geralmente, né? Porque a parte dos tratamentos locais, que seria a excisão, a ressecção da lesão, fica na mão, como você mesmo disse, dos cirurgiões e do dermatologista. Na parte do cenário metastático, quando já espalhou, o melanoma se traduz num dos tumores mais excitantes em termos de novidades em tratamento. A imunoterapia, que é o tratamento preconizado para o câncer do tipo melanoma, é o que mais tem se desenvolvido ao longo dos anos e é o que mais traz drogas novas para a gente, com resultados impressionantes. O que você pode deixar de recado? Manda um recado para o pessoal de casa, por favor. Então, muito importante esse espaço que a gente está tendo aqui para falar e frisar para quem está em casa que o melanoma é sim um tumor que a gente pode prevenir. E na prevenção passa por conscientização da população. A gente tem que incutir no nosso pensamento que tem que usar protetor solar, tem que evitar a exposição solar nos horários de pico. E se for detectado qualquer lesão suspeita na pele, procurar o especialista, o dermatologista, o cirurgião plástico, o cirurgião oncológico, quem tiver mais fácil acesso em casa, o médico da família, enfim, tem que procurar auxílio. Porque é uma doença altamente curável quando detectada precocemente. Portanto, a prevenção é a chave da cura. Então esse é meu recado. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade, de fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno. Você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.